Ó, começou mais um, porque já foi o primeiro hoje. Já foi. Mais um episódio de Café com Mentoria. É nóis. E hoje o jogo vai ser um pouquinho inverso. Então, se você não assistiu o último, eu recomendo que você assista, porque tem muito conteúdo sobre liderança de empresa, e não só de empresa, como liderança na sua vida. Eu vou explicar rapidamente aqui. Liderança de alta performance. Liderança de alta performance. Metodologia LAP. LAP. Liderança Muito de bom. alta performance. Olha só. E esse nome pega, viu? Esse nome é um ótimo nome. Acredito que ele fica ele cria um lapso aqui na cabeça da pessoa, né? Tô viajando já. Papai deu. A gente já tá até viajando aqui as nomes. E eu vou explicar como que vai funcionar a dinâmica dessa entrevista para que a gente consiga ter um diálogo bem produtivo, para que as pessoas que vão assistir esse podcast consigam colher mais informações, beleza? Nesse podcast aqui, Sidão, eu quero fazer um combinado com você. Vamos. Eu já quero fazer esse combinado antes de começar a falar sobre o conteúdo. Você, quando eu estava lá na sua casa, você me convidou para ser o host desse projeto aqui, você falou assim, ó, eu quero que você me provoque. Então, eu quero te pedir algo. Eu não quero o Sidão aqui, o Sidão com açúcar. Eu quero o Sidão real, a verdadeira Sidão, porque eu conheço quem você é. Você não quer o Sidão, você quer o Sidney Castilho. Sidney Castilho. Mentor. Tá bom. Quero conversar diretamente com ele e falar sem papas na língua. Porque o Sidão de Sidney é para os íntimos. O Sidney Castilho é o mentor. E eu mentoria, eu não brinco. Então é isso, a gente tem um combinado? Temos um combinado. Beleza. Como que vai funcionar essa dinâmica, tá? A gente vai passar por 3 pontos essenciais aqui. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre pequenos líderes. Depois a gente vai falar sobre médios líderes. E depois a gente vai falar sobre grandes líderes. Certo. Então, como a gente vai falar de liderança, e para que eu comece fazendo uma provocação, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você tem autoridade para falar sobre liderança? Porque toda pessoa que tem autoridade, ela trilhou um caminho. Toda liderança, ela tem códigos. E esses códigos só tem quem trilhou o caminho. Não tem como você descobrir esses códigos lendo. Porque a leitura, ela te dá algo, mas muito raso. Agora, por exemplo, quem tem uma liderança bem forjada é uma pessoa, por exemplo, que ela tem resiliência, que ela administra bem a pressão de uma pessoa que já teve que sair de casa com a filha tendo meio litro de leite para a semana inteira, eu precisando ter despesas durante a semana, tendo a pressão de não ter praticamente comida em casa e ter que chegar em clientes com um sorriso no rosto, desempenhar bem o meu papel, na época eu era representante comercial, sem se tornar um vitimista, porque vítima é quando é algo involuntário que acontece com você. Vitimista é algo que você decide. Então por que um líder que tem autoridade no assunto é esse líder que trilhou o caminho da pressão, não da opressão, mas da pressão. Ele administrou bem emocionalmente. Foi alguém forjado no fogo. Por que no fogo? Hoje ainda eu estava explicando para alguém do teu escritório. Por que no fogo? Quando a Bíblia fala que Deus prova que ele ama no fogo, você sabe como que um ourives, você sabe o que é um ourives? É uma produção de ouro. Um ourives, ele é um especialista em joias, em ouro. Um ourives, quando ele trabalha com uma peça em ouro, ele fica praticamente debruçado sobre essa peça de ouro, bem próximo dessa peça de ouro, com fogo embaixo. Quando que essa peça de ouro ela está no ponto? Quando o ourives enxerga a imagem dele no ouro. Até aqui tudo bem? Até aí tudo bem. Por que Deus nos prova no fogo? Porque quando ele olha para nós e ele enxerga ele em nós, ele fala, está começando a ficar bom. O que é a autoridade? É essa pessoa que é forjada no fogo, nas circunstâncias do dia a dia, nos problemas do dia a dia, com as pressões do dia a dia, e essa pessoa busca fé, resiliência, disciplina, fazer tudo o que precisa ser feito e encontrar a motivação correta, porque motivação é o que motiva a atuação. Queridão, com 1 milhão na conta, Zé, com tudo indo bem, não é difícil ter motivação.
Então, o que é um líder que tem autoridade? É um líder que foi forjado no fogo. É um líder que trilhou esse caminho de equilíbrio emocional sem perder a mentalidade de liderança. Eu desanimei muitas vezes. Muitas vezes eu desanimei. Muitas vezes eu quis parar. Muitas vezes eu dizia, cara, vou trabalhar de empregado para os outros, eu vou arrumar um emprego para ganhar pouco. Mas a pergunta é, quanto tempo ficava essa mentalidade de escassez? Muito pouco tempo. Logo em seguida eu já falava assim, não, eu vou vencer isso aqui. Se teve pessoas que fez, é possível fazer. Se é possível fazer, eu vou fazer. Ah, mas você veio de uma família pobre, escutei muito isso. Mas se essa linha de raciocínio é a mais correta, então só venceria na vida quem vem de uma família com muita grana. Não é verdade. Então, por que que eu entendo que eu tenho autoridade no assunto? Você tem autoridade sobre aquilo que você vence. Tudo que eu te falei aqui, eu consegui ultrapassar ou conquistar o que eu queria. Com todos esses empecilhos, eu trilhei o caminho, eu busquei pessoas que na época não existia mentoria, mas para me ensinar, para me mentorar, e tudo aquilo que era motivo para me parar, eu não parei. Então, toda pessoa que quer ser um grande líder, um pequeno, um médio líder, é essa pessoa que aprende a lidar com pressão, que aprende a lidar com problema, com falta de grana, com mulher falando que não tem comida dentro de casa, e você fala, eu entendi, mas eu vou vencer tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, por que que você acha, Sidney, que você tem autoridade? Porque eu trilhei o caminho, na prática, venci tudo isso que eu te falei, e você ganha autoridade sobre o que você vence. Simples assim. Muito bom. É impossível, então, vamos colocar todas essas dificuldades dentro de uma palavra para simplificar o entendimento aqui. Tudo isso que você falou dessas dificuldades, vamos chamar isso de deserto. Beleza? Pode? Deserto é lugar de preparação, tá? Deserto não é lugar de provação. Então, sim, podemos chamar de deserto. Perfeito. É impossível um líder ser um bom líder sem ter passado pelo deserto, então? É impossível. É impossível. Porque ele vai ser um líder teórico. Beleza. Me explica, então, como que funciona as pessoas que herdam uma herança e essa pessoa ela não teve uma dificuldade na vida como o pai. Só que essa pessoa ela também faz a empresa crescer. Você consegue me explicar como que funciona isso? Consigo. Na vida tem níveis de dificuldade. Muitas pessoas pensam que herdar uma empresa, uma grande empresa, como você colocou, é mil maravilhas. Tem até uma brincadeirinha, né? Eu não nasci herdeiro, eu nasci guerreiro. Tem essa brincadeirinha. Cara, vida de herdeiro é muito difícil. Vida de herdeiro é fácil quando esse herdeiro ele é irresponsável, quando ele não é comprometido a fazer esse processo de transição bem feito, a perpetuar essa empresa. Aí, vida de herdeiro é fácil por um tempo, porque ele vai quebrar, ele vai perder tudo que foi construído. Agora, um herdeiro, uma nova liderança que vai pegar essa empresa, toda a segurança que já foi feita nessa empresa, planejamento, vai respeitar tudo isso, mas também vai trazer a inovação necessária para que ele não caminhe para o resto da vida na sombra do que já foi feito, respeitando tudo que foi feito, não é um caminho fácil de trilhar. Ele vai passar por lutas mesmo tendo muito dinheiro, porque o dinheiro ele é só um indicador. Ele é só um indicador. Eu falei que as minhas lutas eram financeiras, mas não eram só financeiras. Eu já passei lutas que eu me melhorei como líder em áreas que não eram financeiras. Era desequilíbrio emocional, era tristeza, era decepção, frustração. Então, esse líder, ele pode ter um indicador a favor dele, que é o dinheiro, que é uma empresa bem construída. Só que ele provavelmente, para ele ser um grande líder, ele vai passar por grandes lutas de frustração, de decepção, de tristeza. Porque esse tipo de coisa não está linkado só a dinheiro. Está linkado a quem está vivo. E tudo que é grande é grande. Então, quanto maior a empresa dessa pessoa que ela vai herdar, os problemas também são muito grandes. Os desafios, os conflitos. Faz sentido para você? Sim. Então, aqui está o ponto. O cara vai passar por... ou o homem ou a mulher, ela vai passar por esse lugar de deserto. Quem disse que o dono de uma grande empresa ele faz tudo o que ele quer? Não faz. Não faz. Hoje eu fui num ambiente de uma empresa e uma pessoa falou assim, porque o meu patrão faz só o que ele quer. Eu falei, mentira.
Ele não faz. Porque se ele fizesse, se a empresa acontecesse só do jeito que ele gostaria, ele não treinava vocês, ele não faria reunião, porque está tudo pronto. Eu falei, não, você está enganada. Ele não faz. Eu falei, muda a sua percepção. Então, dentro da sua pergunta, esse pessoa que está herdando uma empresa com muita grana, pode ser que no dinheiro, pode ser. Porque o que é muito dinheiro? Porque uma empresa que fatura, imagine uma empresa que fatura 10 milhões por mês. Sim. Mas para ela expandir, ela vai precisar investir 20. Milhões. Uhum. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Sim. Pode ser que venha de banco, pode ser que venha de investimento próprio, mas é um problema também. E toda empresa tem 4 pilares. Uhum. O primeiro pilar é da sobrevivência, o segundo é de organização, planejamento, o terceiro é planejamento e estratégia para crescer e o quarto é de excelência. Toda empresa, independente, ela pode estar faturando bilhões, ela sempre vai estar nesses 4 pilares. Então, respondendo a tua pergunta, ele pode não passar luta financeira, que é possível também, tá? Mesmo faturando milhões. Mas em outras áreas ele vai passar e ele vai ter que ser forjado como líder. Ele não vai poder se desequilibrar, sair xingando todo mundo, ser uma pessoa autoritária, ser uma pessoa arrogante. Um grande líder, ele sempre vai caminhar de mãos dadas com equilíbrio. Sempre. Com equilíbrio emocional. Mesmo sendo ousado, arrojado, ele vai ter que ser equilibrado até para tomar essas decisões. Esse equilíbrio não é algo que nasce no seu interior e que você não viu, ele é construído. E só as lutas fazem isso. Muito bom. Teve uma vez que eu vi uma analogia que me fez parar para pensar nisso. Que antes, quando eu era mais novo, eu tinha uma mentalidade muito vitimista. Aí eu parei para pensar, eu estava conversando com um primo meu, e eu falei assim, tem pessoa que perde passagem de ônibus, vai lá, se atrasa no avião. Mas que problema gostoso, né, perder o avião. Ele falou, você está errado. A pessoa que perdeu o ônibus, ela teve o mesmo problema. Uhum. São a mesma lugares, decepção. A mesma decepção, é problema, os dois estão enfrentando problema. Exatamente. Às vezes a pessoa atrasou para o trabalho, mas às vezes ela também atrasou para o trabalho, para ir para... É que você está colocando que, nossa, por ser um avião, essa pessoa... Então, o que você falou faz muito sentido. Você quer ver outra coisa, por exemplo? Eu já vi vários líderes de grandes empresas que treinaram outros grandes liderados. E ele treinou esse líder homem ou mulher, e essa pessoa cresceu muito. E essa pessoa saiu e foi trabalhar no concorrente. Mesmo esse líder sendo milionário, o dono dessa empresa sendo milionário, ele se frustrou, cara. Porque eu já conversei com gente assim, eu vou parar, eu nunca mais vou treinar ninguém. Falei, por quê? Porque eu treinei, ele foi para outra empresa. Eu falei para esse empresário assim, deixa eu te falar, na vida tem 2 tipos de gente empreendendo. O que é referência e o que busca referência. Quem é você? Ele falou, eu sou referência, então para de reclamar. Continue treinando pessoas, continue sendo referência e a frustração faz parte de toda pessoa que quer romper. Não existe uma pessoa que quer romper que não vai se frustrar. Não existe. E a frustração dentro daquilo que eu te falei. Então, o camarada pode até ter muita grana, mas ele vai se frustrar. Porque frustração não está linkado só à grana, está linkado a quem está vivo, está linkado a quem quer romper, está linkado a quem quer crescer. Se frustra, cara. É comum. E aí só o equilíbrio emocional de uma pessoa que entende o que é mundo adulto e mundo infantil. Então, quando uma pessoa se frustra e conversa comigo em mentoria, eu falo assim, ô Sidney, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu falo, não sei, tem um mundo adulto e infantil. O que você... Qual dos 2 mundos? Porque no mundo infantil, eu vou falar para você, bota para fora, vomita, faz o que o teu coração tá mandando. Coisa de criança. Uhum. Mundo adulto, não. Qual que é a solução mais eficaz? Mas está doendo a minha alma. Não, esse não é o ponto. O ponto é, qual que é a solução mais eficaz? Por exemplo, vamos falar de luto? Vamos. Uma pessoa, quando passa por um luto, morre um ente querido, qual que é a decisão mais lúcida? Eu escuto um monte de gente falando assim, Rael, não chora não. Isso não é lúcido, cara. Lucidez, o que os estudos dizem? Viva o seu luto. É saudável viver o seu luto. Isso é lúcido. Mas eu estou guiando essa pessoa para o vitimismo? Não. Não. Eu estou dizendo, viva o seu luto. Dê um prazo de validade para esse luto teu. Aqui está o ponto. Muito bom. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido. Esse é o ponto.
Então, um dos principais, acredito aqui que a gente, dessa conversa que a gente teve, um dos principais pontos de um líder é a sua inteligência emocional. Rael, não ponto... só de um líder, mas principalmente do líder, principalmente de alguém que quer romper. E é uma palavra tão usada que se tornou meio clichê e que parece que perdeu o poder, mas não perdeu. Não perdeu. Por quê? É o que eu falei já em outras conversas. Tudo que for clichê, uma frase ou uma palavra clichê, não significa que essa frase e essa palavra não tem poder. O que tira o poder e a legitimidade dessa palavra e dessa frase é você não praticar. Uhum. Agora, inteligência emocional é real? Lógico que ela é real. E as pessoas que conquistam coisas na vida, sendo empresário ou funcionário, pessoas que rompem, são pessoas que têm equilíbrio emocional. Eu não estou falando de ficar rico. Tem muito rico desequilibrado. Sim. Por quê? Se dinheiro fosse o único indicador, não tinha rico que se matava. Não, estou falando de equilíbrio emocional. Toda pessoa que rompe na vida é uma pessoa que encontrou o equilíbrio emocional. E aí tem muito empresário que tem mentalidade de funcionário, tem mentalidade de escassez, e tem muito funcionário, muito colaborador que tem mentalidade de liderança. Mentalidade de liderança. Então, liderança é uma questão do quê? De mentalidade, de equilíbrio emocional. Sim. Bom que você entrou nesse assunto, que agora a gente vai... Você falou de funcionários que têm mente de líder e donos que têm mente de funcionário. Gosto de falar mente de escassez. Mente de escassez. Então, eu poderia chamar isso de pequenos líderes só para ficar mais simples de entender? Eles estão no começo da liderança? Como que eu poderia chamar essas pessoas? Sim, que está no começo da liderança. Porque se você falar para mim assim, uma pessoa que sabe o que é certo fazer e não faz, isso para mim já não é nem líder. Uhum. Nem pequeno, nem médio, nem nada. Sim. Um líder, ele tem ciência da sua autorresponsabilidade. O que diferencia aí é o quanto de ciência e consciência ele tem. Então, um pequeno líder, ele vai ter uma pequena ciência e consciência, mas ele vai ter. O pequeno líder é essa pessoa que descobriu que está na mentalidade em ele se tornar um líder independente de onde ele está, trabalhando de empregado ou sendo empreendedor. Sim. Ele não se vitimiza e também não se torna arrogante. Uhum. Porque vitimização te impede a crescer e arrogância também. Sim. A Bíblia fala que espírito de autocomiseração. Sabe o que é espírito de autocomiseração? Vitimismo? Vitimismo. Essa pessoa, coitadinho de mim e tal, é pecado. E a mesma Bíblia diz que a arrogância, Deus resiste o soberbo. Então são as duas coisas que impedem um ser humano de romper. Um líder, por menor que ele seja, ele não se considera nem uma vítima e nem a melhor pessoa do mundo. Ele entende que ele é uma pessoa que ele está em constante transformação. Um pequeno líder. E quais são as maiores falhas? Acredito que a gente pode colocar um top 3 aqui, desses pequenos líderes. As principais falhas deles? As 3 principais falhas de pequenos líderes. Tá. O que eles cometem que realmente se eles mudassem a cabeça ou se eles fizessem de outro jeito, eles resolveriam isso. E eu queria também que você trouxesse, se você conseguir ter passos práticos, cases práticos das situações aqui para essa conversa. Do pequeno líder. Do pequeno líder. Tá. Cara, são vários fatores. Eu vou tentar pegar os 3 que eu mais encontro no dia a dia. Uhum. Tá? O primeiro, esse pequeno líder, ele é centralizador. Ele quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo. E eu já conheci empresários que faturavam 30 milhões por mês. Por mês. E ele tinha essa mentalidade. Ele tinha uma mentalidade de liderança de pequeno líder. Ele tinha uma grande empresa, mas ele era um pequeno líder. Ele centralizava tudo. Ele não entendia no dia a dia que crescer é delegar poder. Então aqui, para mim, o principal característica de um pequeno líder, independente de quanto ele fatura, é querer centralizar tudo. Você saber de tudo que acontece na tua empresa, eu acho importante. Mas saber de tudo que acontece é diferente de você centralizar tudo. Por quê? Porque um líder, ele desenvolve outros líderes. Um líder que não treina outro líder, que não levanta outra liderança, é uma liderança que já nasceu morta. Eu vou repetir. Um líder que não treina outra liderança é uma liderança que já nasceu morta.
Esse líder, ele vai ter outros líderes, sim ou não? Sim. Então, esses outros líderes vai informar ele em ferramentas que eu ensino em mentoria, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de tudo aquilo que ele precisa saber. Não de assunto que não tem nada a ver. Mas ele ser informado é uma coisa, ele estar envolvido em tudo é outra coisa. Então, isso é o diferencial de centralizar. Fez sentido para você? Como que é essa centralização na prática? Você consegue dar um exemplo prático Consigo. mesmo? Consigo. Então, imagina, posso citar esse exemplo dessa empresa que faturava 30 milhões? Pode. Eu queria um exemplo até de uma empresa menor. Menor? Menor? Tem. Mais fácil ainda. Beleza. Mais fácil ainda. Uhum. Que é a mesma situação. Uhum. Esse tipo de gente, por exemplo, vamos pegar uma loja de varejo. Uma loja de tá? varejo. Beleza. Uma loja de varejo. Em vez de ela ter uma gerente, uma subgerente, ela instituiu uma VR. Sabe o que é uma VR? Vendedora responsável. Uma vendedora responsável. Independente se é uma VR, subgerente ou gerente, ela tem que ter funções bem definidas. Faz sentido para você? Uhum. Então, essa liderança pequena, toda e qualquer decisão que essa VR, subgerente ou gerente tomasse, tinha que informar ela antes. Entendi. Eu quero dar uma carta de advertência para um funcionário, eu quero contratar uma funcionária nova, eu quero avaliar melhor os funcionários, eu quero mudar o layout aqui das gôndolas, da loja, coisas que faz mais sentido para a gerente da loja, não para o dono. Sim. Não, você só pode fazer isso depois que você pedir a minha opinião. Ele tem medo, ele faz isso porque ele tem medo que outra pessoa não faria tão bom quanto ele. Essa pessoa, no caso, vamos colocar aí que vamos colocar que o nome dessa mulher é Maria. Uhum. Beleza? Uhum. A Maria, ela tem uma VR que chama Joana. Ou uma gerente, tá? Uma gerente, não importa. Tá. Ela não deixa a Joana tomar uma decisão. Por quê que ela não deixa a Joana tomar uma decisão? Porque a Maria não deixa a Joana tomar essa decisão que você falou, ó. A mulher tinha que perguntar tudo, tem que ficar centralizando tudo, tem que passar tudo por ela. Por que isso acontece na prática? Exatamente pelo que você falou. Porque ela acha que ninguém vai fazer tão bem feito como ela faz. Agora, em mentoria eu sempre falo assim, será que ela não vai fazer de uma maneira que vai ficar melhor do que a tua? Eu não sei. E nunca vai saber. Porque você não delega. Agora, se você quer crescer, você tem que delegar poder. Uhum. Mesmo que ela não fizer tão bem feito como você faz, a pergunta é, vai alcançar o mesmo resultado? Vai. Então deixa ela fazer. E só acerta quem erra. Se você for delegar poder para uma pessoa que só vai acertar, você não vai achar essa pessoa nunca. Porque nem você que é o dono só acertou. Então qual que é o teu problema de treinar uma pessoa que também vai errar? São riscos calculados. É óbvio que você não vai dar o financeiro na mão de uma pessoa e deixar ela fazer o que ela quer. Uhum. Não é isso que eu estou falando. Agora, uma mudança de layout, contratação, treinamento de funcionário, ou coisas que vai potencializar a loja, ou que se realmente não ficar bom, você vai lá e reverte e faz como era antes. Aqui está o ponto. Por quê? Porque gasta muita energia. Existem ferramentas de gestão que você pode fazer isso e que você não precisa ser centralizador. O problema aí está no costume, está na mentalidade de escassez. Eu já dei mentoria em empresa, que eu dizia que a dona da empresa, eu chegava na empresa, ela estava varrendo a empresa. Ué, Sidney, mas qual o problema dela varrer uma empresa? Todo problema. Quanto custa essa mulher? Em vez de ela estar no estratégico da empresa, ela está querendo pagar de humilde varrendo a empresa. Aqui o ponto não é varrer ou não varrer. Ela está fora da função dela. Imagina um piloto de avião. Não, mas deixa eu te falar porque que eu saí aqui do piloto do avião. Eu saí porque eu fui levar café para minha mãe. Então, agora o avião vai cair e vai morrer inclusive você e sua mãe. Aqui está o ponto. Então, essa liderança é isso. Não vai fazer tão bem feito quanto eu. Isso é uma mentalidade de escassez, cara. As pessoas só vão acertar quando elas errarem. Caminha com elas. Nossa, o interessante é o quê? Que o tempo dessa pessoa, se ela está fazendo isso, ela não tem tempo para estar pensando em como ganhar mais dinheiro, como pagar menos imposto, como conseguir mais cliente, como pagar menos em produtos, serviços, em mão de obra. Ela não tem tempo de fazer nada disso. Perfeito. Por isso que eu falei no meu Instagram, que o tamanho de uma empresa é do tamanho da mentalidade do líder dela. Eu repito, o tamanho de uma empresa é do tamanho da mentalidade do líder.
Sidney, mas uma empresa que fatura 10 milhões e o líder tem esse tipo de mentalidade, eu tenho certeza, sem conhecer a empresa, essa empresa tem potencial para vender 20. Aqui está o ponto, não é quantos milhões você fatura ou quantos mil você fatura. Esse dia eu falei no meu Instagram, o que é mais saudável? Uma empresa que vende 10 milhões, mas tem potencial para vender 20, ou uma empresa que vende 100 mil reais, mas o potencial dela é vender 60. Qual das duas é mais saudável? O meu potencial é vender 60 mil, eu estou vendendo 100. O outro está vendendo 10 milhões, mas o potencial é vender 20. Sempre vai estar no tempo. A tríade da excelência é energia, tempo e dinheiro. Quanto mais energia você economiza, mais tempo te sobra para ganhar mais dinheiro ou para ter mais resultado. Essa é a tríade da excelência, sempre. Eu tô até com uma... A gente vai tomar uma decisão aqui na empresa, que é a produção de conteúdo. Eu tenho hoje, eu consegui delegar o tempo de eu ter tempo para pensar. Hoje tem dia que eu paro de estar... Eu escutei você falar um negócio hoje que eu achei sensacional. Pensar cansa muito. Pensar cansa? Muito. Cansa. Muito. Ó, hoje eu consigo ter tempo, Sidão, para pensar no meu negócio. Então tem hora que eu propositalmente estou ali sem fazer nada. Estou ali, às vezes vou me distrair e fico aqui, ó, só pensando como que eu vou ganhar mais dinheiro com isso aqui. E aí chegou um ponto que a gente vai contratar alguém, um videomaker aqui, só para fazer nossos conteúdos do ecossistema inteiro. Coisa que eu poderia com esse tempo fazer. Mas eu não quero estar varrendo no chão quando eu poderia estar pensando em como ganhar mais dinheiro. Simples assim, quanto custa um videomaker e quanto custa um estrategista de uma grande empresa. Exatamente. Ah, mas a minha empresa ainda não é grande. Cara, deixa eu te falar. O tamanho da empresa é o tamanho da mentalidade do seu líder. Ponto. Simples assim. Muito bom. Já me contrataram, por exemplo, para fazer o estratégico das empresas. E eu vou. Eles me comprometem. Eu vou lá fazer o estratégico. Agora, aqui é onde pega, ó, que o dono bota eu para fazer o estratégico. Toda aprovação tem que passar por ele. Tá tudo bem. Só que ele pega e não executa. Aí não vira, não dá nada. E aí tem ao contrário também. Acredito que tem esse centralizador, tem a pessoa que ele vai centralizar tudo ao ponto de não conseguir delegar outras funções e ele vai estar sempre ali fazendo a mesma função por anos, não vai conseguir crescer, mas também tem a pessoa que delaga, né? A pessoa que ao invés de delegar, delaga a função e vai, faz isso. Delegar é uma coisa, delargar é outra. E aí as pessoas, tem uma palavra, eu sei, por exemplo, tudo que for democrático, autocrático, crático, vem da palavra poder, vem da palavra autonomia, tá? Eu não gosto, a palavra democrática é legal. Eu, por exemplo, em gestão, eu aplico muita democracia. Agora, depende a fase da empresa, depende o setor da empresa, depende a mentalidade de quem está aplicando. Tem pessoas que não dá para ter democracia, porque ela nem quer. Não é uma questão de autoritarismo, ela nem quer. Ela quer alguém que defina por ela. Ela fala assim, viu, o que você quer que eu faça nessa mesa? Passa um pano. Não, ela não quer pensar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu pego em Êxodo. Êxodo, na Bíblia. O que é mais fácil, ser escravo ou ser livre? O que você acha? Ser mais difícil? O que é mais difícil? O que é mais fácil, perdão? Ser escravo é mais fácil. Mais fácil. Ser livre. Cara, quando alguém canta assim, eu sou livre. Cara, isso demanda muita autoconhecimento, autorresponsabilidade. Cara, ser livre é muito bom, mas não é algo que acontece... Mas é para poucos. Para poucos. Tem até um ditado falando assim, como é que é? A sombra é para todos, como é que é? Não é sombra. O sol nasce para todos. O sol nasce para todos, mas sombra é para poucos. Então, ser livre, cara, não é simples. Por exemplo, Tem até a do livre, tem o mito da caverna. Essa eu acho que eu não conheço, fala. O mito da caverna era o quê? Tinha um monte de... As pessoas estavam presas dentro de uma caverna. Eu vou contar de forma bem resumida, tá? Aí um deles sai da caverna. E aí o que eles viam dentro da caverna? Eles viam a pálida sombra da realidade que passava lá, que passava atrás deles, porque tinha um fogo aqui e passava atrás dele o que tinha na realidade lá fora. Aí um dia, um dessas pessoas aqui, ó, sai pra fora da caverna. E aí ele vê árvore, ele vê uma paisagem, ele vê passarinho cantando, ele sente a brisa do vento batendo nele.
E aí ele lembra das pessoas lá na caverna. Aí ele volta para essa caverna e fala assim, ó, pros amigos dele, vocês têm que sair daqui. Aí os amigos dele falam, não, esse cara é louco, ele enlouqueceu, ó. Ele tá falando coisa que não existe. Mas o que aconteceu? Essa pessoa aqui é livre agora. E ser livre tem que tomar uma decisão que é difícil de sair do seu meinho, do que você está acostumado a fazer. Renunciar. Você tem que renunciar. E eu vou falar uma coisa para você, Sidão. Renunciar é difícil. Muito. É por isso que ser livre é para poucos. Ser livre é para poucos. E as pessoas têm a conotação, elas fazem a analogia que livre é fazer o que você quer. Não é. Não é. Não é. Não é. E eu costumo ensinar em mentoria, inclusive, quando eu dou mentoria particular, porque eu dou mentoria plano de carreira, para a pessoa crescer na vida e tudo nas 4 áreas. Deixa eu fazer uma analogia. Imagina que você está dentro de um avião com a porta aberta. Sabe esses aviões que pulam de paraquedas? Sim. Você está no avião ali na porta, só que você está sem o paraquedas. E sem querer você tropeça e cai desse avião, lá no alto. Primeiro, a pergunta que eu quero fazer para você. Como é que chama? A lei da gravidade. Ela vai dar uma chance para você, porque você vai falar, ô lei da gravidade, não me mata não porque eu tropecei e caí. Não. Não, ok. Primeiro ponto, você vai morrer, irmão. Se você fizer algo errado, tomar atitudes erradas, as consequências vão vir. Uhum. Ah, mas eu não sabia. Eu entendi, mas vai vir. Porque a lei da vida não respeita esse tipo de coisa. Uhum. Tá? Segundo ponto, a sensação de liberdade, eu nunca pulei de paraquedas nem vou, porque eu tenho medo de altura. Diz que a maior sensação de liberdade é pular de paraquedas, sim ou não? Eu nunca pulei, mas Diz que é. dizem que é. Agora, deixa eu te falar, por mais que a sensação de liberdade é grande, mas você está em queda. Então toma cuidado, tem muita gente falando assim, ah não, a sensação de liberdade que eu estou tomando, porque eles estão associando liberdade a fazer o que quer. E eu falo, queridão, não é não, tá? Você está em queda. Ser livre é ter autorresponsabilidade, ter autoconhecimento, é tirar para fora todo dia a sua melhor versão. E anular a sua pior versão. Eliminar, ninguém elimina. A Bíblia diz que nós anulamos nossa pior versão. Isso é liberdade. É você ter poder de decisão. Por isso que Jesus fala, em mim, vocês vão conhecer a liberdade. Uhum. Se conhecereis a verdade não é uma palavra, é uma pessoa. Se conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. E o Evangelho nos chama para essa decisão. Apesar de ter um monte de gente na internet falando texto fora de contexto com Bíblia para vender cursinho, mas o ponto é esse, usar texto dentro de contexto. Perfeito. Aí a gente colocou, a gente estava fazendo as três falhas do empreendedor pequeno, a gente falou de centralizador. A pessoa centraliza. Quais são os outros 2 pontos principais? De novo, dentro daquilo que é o caminho, tá? Segundo ponto, cara, medo. Esse pequeno líder, o segundo ponto é medo. Para você ter uma ideia, na minha metodologia de mentoria, eu acho que 5 perguntas quando ela vai implantar a mentoria. Uhum. Uma das perguntas é, você tem medo de você ser rejeitado pela tua equipe? O que você acha que eles respondem? Tem. Aprovação, necessidade de aprovação é... Mas, necessidade de aprovação. E, cara, eu fiquei abismado de encontrar isso dentro de empresa. Como que um líder tem essa necessidade de aprovação e medo de ser rejeitado? Deixa eu te falar, se você está buscando aprovação, você não pode ser líder, você pode ser qualquer outra coisa. Você não pode ser líder se você está buscando aprovação. Então, o segundo maior defeito é medo. Esse medo, porque tem 2 medos, Rael. Tem o medo que sinaliza e o que paralisa. Esse é o medo que paralisa. Você colocou aqui o medo e a necessidade de aprovação, e você falou assim, ó, ele não pode ter. Por que ele não pode ter essa necessidade de aprovação da própria equipe? Me explica mais sobre isso. Sensacional, porque, de novo, existe o medo que sinaliza e o medo que paralisa. O medo que sinaliza é muito bom. Posso fazer uma analogia? Claro. Então imagina que nós vamos atravessar a avenida aqui em frente. O medo que me sinaliza faz eu olhar de um lado, faz eu olhar do outro e atravesso a avenida, sim ou não? O medo que paralisa nem me deixa atravessar. Então, o porquê que não pode ter medo? Pode, o medo que sinaliza. Esse líder pode ter. Agora, o medo que paralisa? Ah não, eu tenho medo da equipe me rejeitar.
Então eu não tomo decisões e eu mantenho a empresa do jeito que está, eu mantenho a minha vida do jeito que está, ou a minha família do jeito que está. Eu não vou trazer mudanças necessárias para o crescimento, porque vai que eles me rejeitam. E aí a pessoa decide pegar na mão do quê? Da mediocridade. O que é mediocridade? Média. Aí essa pessoa medrosa, repara que ela sempre fala assim, ó, ah, mas eu tô na média, né? Eu odeio essa frase, cara. Ah, tá doido. Isso é frase de gente medrosa. Por quê? Necessidade de aprovação. Beleza. Eu ia formular uma pergunta relacionada a isso. O líder, ele tem uma necessidade de aprovação. Ele não consegue progredir por isso, certo? Uhum. Essa necessidade de aprovação, ela vem de trás, de coisas passadas, sentimentos passados, coisas que eles não viveu ainda. De onde que vem isso daqui? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, a maioria dos líderes, eu vejo que tem essa necessidade de aprovação. Eu acredito que ela é até pior que o centralizador, na minha visão. É até pior que a pessoa que centraliza a necessidade de aprovação. Acho também. Da onde que vem isso? Eu não sei se eu consegui formular minha pergunta de forma. Pelo menos eu entendi a tua pergunta. Uhum. Cara, eu vou entrar em comportamento humano. Uhum. Uma identidade, ela é dividida em 4 áreas. Uhum. A história da pessoa, a personalidade da pessoa, a cultura da pessoa e a comunicação da pessoa. Eu vou pegar as 2 primeiras. Beleza. A história e a personalidade. Pode vir pela personalidade, que é mutável, tá? Personalidade é mutável, só é 25%. Uhum. Mas normalmente vem da história. Comportamento humano. Então vem lá da história, vem do pai, do avô, da avó, dos irmãos, sei lá, vem da história. Mas que também é mutável. E normalmente quando vem da história, essa pessoa que tem essa característica de medo ou outras características negativas, é âncora emocional. Normalmente é liberar perdão, ou é se desvincular de uma situação, ou é se perdoar, ou é pedir perdão. Mas, o que é uma âncora? Uma âncora é algo que não deixa um navio sair do lugar, sim ou não? Sim. Uma âncora emocional é aquilo que não deixa você sair do lugar. E toda âncora emocional, seja pedir perdão, liberar perdão ou se perdoar, se livrar dessa situação, é uma âncora que gera em você medo. E o medo, cara, o medo, ele é tão mentiroso, tão mentiroso. Na Bíblia, toda vez que um anjo descia falar com um servo de Deus, qual a primeira coisa que o anjo falava? Não temas. A Bíblia diz no Novo Testamento, eis que eu, Jesus, não vos dei espírito de medo, mas de intrepidez e de ousadia. Então o medo, ele é algo tão satânico, que a pessoa que tem isso, eu já em mentoria, eu desbloqueei a mente e trabalhei libertação e cura com muita gente. Da pessoa se livrar desse medo. E da pessoa se livrar mesmo. E da pessoa, só que a pessoa, Rael, ela não consegue ver de onde vem, tá? Eu vou contar um caso rapidinho, pode? Claro. Tem uma pessoa que numa empresa que eu dei mentoria, que ela era a pessoa que mais reclamava na empresa. Uhum. Tudo ela reclamava. Isso é difícil. Mas assim, ó, difícil conviver com Sidney, assim. tudo o quê? Tudo. Se eu desse uma água para ela, mas deu água, não deu uma coca? Se eu desse uma coca, ela, por que você não me deu uma casa? E reclamava de tudo. E aí, só que ela é excelente. O resultado dela lá em cima. Um dia eu chamei ela para conversar. Fulano, vem aqui, vamos conversar. E comecei a abordar, conta a tua vida para mim. Bom, da infância, a infância dela foi top. Só que ela casou com um cara que viveu com ela 15 anos, teve 2 filhos com ela. Esse cara surtou, foi embora de casa, abandonou ela, nunca mais quis saber dela, nunca mais voltou. O que ela tinha dentro dela? Estou resumindo, tá? O que ela tinha dentro dela? Como que eu fiz isso? Peguei minha vida e joguei fora. Casei com um cara que ia me abandonar. Na cabeça dela era isso que rolava, tá bom? Eu falei para ela assim, olha, o que você fez aí, você não tem domínio sobre terceiros. Você se tornou uma pessoa tão insatisfeita, se culpando por uma decisão que você fez. Aí eu falei para ela, toda decisão que você toma é com as circunstâncias que você tem no momento nas suas mãos, sim ou não? Sim. Essas circunstâncias são mutáveis. Hoje, elas te dão direção para você falar um sim, mas é possível daqui a um ano ela te dar direção para você falar um não, sim ou não. Uhum. E ela se culpava, cara, porque o cara foi embora. O cara foi um crápula? Foi. Ele foi.
Mas o que ela tem com isso? Eu perguntei, ela falou, olha, eu tratava ele bem, nós éramos um casal. Não tem explicação, tá bom? O porquê que ela tinha esse comportamento hoje? Porque aquela insatisfação da vida emocional dela veio para a vida profissional. Sim. Tão ligado, não tem como separar. Aí eu falei para ela assim, você consegue liberar perdão pro teu ex-marido? Ela falou, já perdoei. Mas eu sabia onde ia chegar. Falei, tá bom, e você já se perdoou? Ela agachou a cabeça. Rael, ela chorava de molhar a mesa. Não. Então, libera perdão para você. Cara, ela chorava, falava, não libero, não libero. Eu fiquei com ela ali, cara. Até ela falar, tá bom, eu vou liberar perdão para mim. Cara, é um processo o perdão. Sei lá, depois de uns 15 dias, se você vê essa mulher hoje, ela tá irreconhecível. Olha isso. Irreconhecível. Porque ela entendeu. Aí ela falava assim, nunca... E ela é uma mulher nova, ela deve ter uns 50 anos. Nunca mais eu caso. Essa semana em mentoria ela falou para mim, Sidney, eu tô pedindo a Deus que me traga um homem de Deus para mim. Olha. Curou, irmão. Muito bom. Eu fiz um exercício esse final de ano sobre perdão. E eu peguei todos. Não foi ninguém que me direcionou, não. Eu acredito que foi até uma direção de Deus, assim, espiritual. Eu peguei, escrevi todo mundo que eu tinha que liberar perdão, ou que eu tinha que pedir perdão. Coisas que eu me vinha na mente, eu ia colocando, anotei. Então, anotei. Chamei um por um. Eu aplico isso em mentoria. A pessoa se liberta, cara. Isso. Dá leveza, viu? Lógico. Leveza. E assim, não vou entrar na área porque eu sou teólogo. Você sabe que eu tenho de formação teólogo e pós-graduação em gestão. A Bíblia, isso muda o mundo espiritual, tá? Em mentoria, quando eu aplico mentoria de plano de carreira, porque eu tenho várias mentorias. Então eu trabalho só com a empresa, mas tem empresário que fala assim, eu quero que você trabalhe a mentoria nas minhas 4 áreas. Ok? E que eu aplico isso em mentoria, a pessoa se liberta num nível. Quer ver? Quantos empresários eu já encontrei que tinha muita grana e não desfrutava a vida? Vivia uma vida de pessoa que não tinha um real no banco. Por causa de perdão, por causa de um monte de coisa, mas é isso. Perfeito. E até uma frase que está muito ligada à necessidade de aprovação, que tem bastante clichê, mas funciona. Líder não nasceu para ser amado. Não. Eu acredito que isso é uma cura, não uma cura, mas uma chave, uma maneira de viver para um líder. Olha, eu não nasci para ser amado e eu sei disso, eu não nasci para ser amado. Vou falar uma coisa para você. Quando eu era representante de moda, trabalhei muitos anos como representante de moda. Vamos colocar um café aqui? Então vai. Como estão para vocês aí? Tá legal? Como que tá o conteúdo? Tá massa o conteúdo? Perfeito, tô gostando de estar falando mais também. Ah, é? É que eu sou quieto. Eu sou tímido. Quieto sou eu, Tá gostando? aqui. Conteúdo? Ó. Tá gostando do conteúdo? Tá gostando. Rael, quando eu era representante de moda, tomando aqui. Você não quer um café? Pode ser. É um café. Rapaz, esse café ficou bom, fala a Eu tenho que verdade. tomar, não tomei até agora. Ficou bom pra... Toma. não consigo pegar um copo, mas... Eu vou pegar um copo descartável, né? Pega uma xicarazinha. Onde que chega? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai ter que, talvez, passar só uma aguinha ali na pia. Não tem problema. Tá. Faço lá. Rael, quando eu era representante de moda, Ah, eu sempre fui um vendedor, um profissional na área de venda muito agressivo. Não agressivo de querer bater em cliente. Mas eu pegava uma meta dada é meta cumprida, irmão. Parece frase de filme, mas ponto. Eu estava falando hoje para uma pessoa. Eu falei, cara, eu nunca quis vender o que eu não tinha. Então eu tinha aquela coleção e muitos representantes falaram, a coleção poderia ser assim, poderia ser assado. De novo, energia, tempo e dinheiro. Irmão, poderia ser um monte de coisa, ou eu poderia ser milionário. O que eu tenho é essa coleção, energia, não vou ficar gastando. sim. Tempo e dinheiro, eu vou economizar tempo. Tá. E cara, no meu setor eu sempre bati meta, só que eu sempre fui um cara muito objetivo. Tinha amizades no setor? Tinha, só que as amizades que eu tinha sempre foi para fortalecer minha venda. E um dia eu fui ser diretor de uma empresa. Sim. Você pode citar nome? Não pode? Não posso. Beleza. Porque o que eu vou falar não posso. Eu fui diretor de uma empresa e tinha um representante que trabalhou no meu setor. E esse representante, eu peguei ele porque eu vi que ele era muito bom.
eu batia muito nele, nosso linguajar de gerência, eu batia muito nele assim, cobrava muito. Por quê? Porque ele tem muito potencial. Pra você ter uma ideia, ele paga a mentoria para mim hoje. Porque ele falou, cara, quando você foi meu gerente, eu ganhei muito dinheiro. Um dia ele chegou numa reunião e ele disse assim, ô Cid, deixa eu falar um negócio pra você, eu sei que você é meu gerente, cara, deixa eu te falar. No setor que você trabalhava, a metade do setor dos clientes te odeia. E a outra metade gosta muito de você. Aí eu fiz uma pergunta para ele, e quantos me respeitam? Não, te respeitar todos. Eu falei, meu irmão, eu trabalho para ser respeitado, nem para ser amado, nem para ser odiado. Aqui está o ponto. Um grande líder, ele tem que buscar ser respeitado, cara. Agora, se você me amar, ótimo, que beleza. E se você me odiar, cara, eu sou um grande líder, eu tenho que saber lidar com isso. Aqui está o ponto. Esse cara nunca mais esqueceu isso. Hoje ele tem uma empresa. E ele falou, cara, é tão verdade isso, que eu parei de ser bonzinho. Eu falei, cara, bonzinho e bom é duas coisas diferentes. Tanto que a Bíblia diz que Deus é bom, não diz que ele é bonzinho. Ser bom, eu acredito que eu sou um bom pai, mas eu cumpro e cumpri meu papel de pai. Eu nem sempre fiz o que minha filha me pediu e quis. Sim. Porque isso é ser bom. Líder. Líder. Perfeito. Então a gente tem o ponto da centralização, a gente tem um ponto que é o medo, que a gente bateu um papo mais sobre a necessidade de aprovação, então vou colocar uma necessidade de aprovação aqui. E qual é o outro ponto a outra falha que esse líder pequeno ele comete geralmente? Cara, eu posso colocar essa terceira, que seriam 4, mas eu posso colocar essa terceira, eu falo 1/tal, que vai dar na mesma? Beleza. É esse líder não saber o que é prioridade. E aí esse tipo de liderança, ele não está num constante crescimento, independente da área, tá? De conhecimento, de empresa, ele não está num constante crescimento. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o que é prioridade. E aí tem a tríade, né? Prioridade, urgente e circunstancial. Cara, se você não sabe o que é prioridade, você vai viver na urgência. Você vai viver no amadorismo, vai viver apagando fogo. A impressão que me dá é um tipo de gente que lidera. No interior a gente fala muito assim, na gambiarra. Sabe o que é uma gambiarra? Sim. Vive fazendo... Qual é a palavra? Fala a palavra. Frankenstein, ele fica fazendo... pegando uma coisa daqui, jogando pra cá, tipo, fica sempre... Tem uma palavra para isso, Gambiarra boa. É uma gambiarra. Ele vive fazendo o que dá para ser feito. Apagando fogo, fazendo gambiarra. Não sabe o que é prioridade, cara. Ele não tem uma gestão preventiva. Sim. Ele vive inventando coisas. Aí você fala, mas se você fizer um pouquinho mais de pergunta, ele não sabe responder. Então, falta de prioridade. E essa falta de prioridade causa, nesse tipo de liderança, a pessoa que não está em constante crescimento, independente da área, não é só em conhecimento, tá? Sim. De empresa, de aumentar estoque, de crescer a empresa, de ganhar mais dinheiro, de melhorar os liderados, e assim vai. Sim. Para mim é isso. Perfeito. Muito bom. Porque na maioria das vezes, as pessoas aqui tá fazendo um monte de tarefa, tá muito ocupado, mas não tá fazendo nada. Tá muito ocupado, fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de tarefa, mas nenhuma dessas tarefas realmente é importante. E na maioria das vezes, essa prioridade aqui, eu acredito que ela tá muito ligada ao medo. Por quê? Às vezes, essa pessoa, ela sabe o que é a prioridade. Mas quando ela pega para resolver isso daí, ela sente uma dor no estômago tão grande que ela fala, não, isso daí eu vou deixar para depois. Faz muito sentido. Para mim, isso que você falou é uma realidade. E o segundo ponto que eu coloco é que a pessoa que é centralizadora e medrosa, ela vai se perder nesse terceiro ponto. Porque ela não tem tempo para tudo, Rael. A pessoa não tem tempo para tudo. Sim. Deus é perfeito, ele deu 24 horas por dia para todo mundo. Para o presidente dos Estados Unidos e para uma pessoa que tem um cargo muito simples. Sim. A da mulher que faz o café. Sim. Cara, 24 horas. Mesmo Óbvio. Eu não gosto de uma frase que está na internet. Todo mundo pode fazer de tudo o dia inteiro. Não pode não, querido. Porque uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, tem 3 filhos para criar, ela não tem tanto tempo sobrando. Uma pessoa que é milionária, ela tem mais tempo porque ela compra tempo dos outros. Eu não estou falando de meritocracia, eu só estou falando de circunstância, de legitimidade, tá? Mas nós estamos falando de um público específico, que é esse líder.
Todo líder, ele tem 24 horas por dia também, cara. Então por que um consegue fazer um grande trabalho e o outro não? Sim. Porque é uma questão de mentalidade. Então a pessoa que é centralizadora e medrosa, ela vai se perder nas prioridades, cara. E aí é perfeito o que você falou. Sim. Porque eu já vi cliente minha falando isso. Me dá até um negócio ruim no estômago. Meu Deus. Tem um ponto também que Meu Deus. você falou aí de meritocracia. Em alguns pontos nem funciona. Esse negócio de cracia aí não funciona. Não. Ó, a democracia é um papo muito mais profundo que isso, que eu não vou entrar, mas democracia na minha visão não funciona, meritocracia não funciona, mas é um papo muito político e filosófico aqui que vai para outro lado da conversa. Beleza. Então vamos supor aqui, ó. Agora a gente vai entrar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, beleza? Vamos. A gente falou então do pequeno líder, que os três principais problemas dessa pessoa é que ele é um centralizador, ele tem uma necessidade de aprovação e se ele tiver esses dois, naturalmente também ele vai ter o problema de prioridade, certo? Vamos supor que essa pessoa... E isso, desculpa te cortar, e isso não é só na empresa. Isso é na vida. casa dele, na família dele, na vida dele. Porque as pessoas, de novo, vou repetir. Líder é só quem é dono de empresa. Não é. Liderança é uma questão de mentalidade. Eu nunca fui dono de empresa de confecção. Eu era representante comercial. E eu sempre fui um grande líder. Nossa, se você se acha um grande líder, eu fui treinado para isso. Eu busquei isso. Então, assim, apesar que eu não era dono da empresa de confecção, mas eu era dono da minha empresa de representação. Sim. Mas é uma mentalidade, cara, porque até quando eu trabalhava CLT, a minha mentalidade era de liderança, era fazer o que tem que ser feito e acabou. Bom, Perfeito. é isso. Depois eu vou aprofundar bastante nessa parte que foge do profissional. Tá. Porque aí eu acredito que a gente está tocando bastante agora nessa parte empresarial, negócio. Perfeito. Mas eu acredito que é bem mais profundo que isso. Uma liderança, ela tem problemas familiares, elas têm outros problemas pessoais, que é mais profundo que isso, mas a gente vai chegar lá, conversar sobre isso. E aí vamos supor que essa pessoa é uma centralizadora, essa pessoa necessidade de aprovação, medo, ela não sabe definir as prioridades. Vamos supor que essa pessoa ela sabe resolver isso. Essa pessoa, então, ela está num nível de liderança um pouquinho maior, concorda? Você disse que ela tem a informação. Ela soube resolver isso. Tá. Ela começa a entender que, entendi que eu tenho que começar a delegar. Eu comecei a entender, porque eu passei por isso. Tá. Eu era principalmente centralizador, tudo que tinha que passar por mim. Depois eu falei, opa, não faz sentido. Parei a pensar, a matemática não batia. Se o meu tempo estava para cuidar da tarefa de outras pessoas, não sobrava tempo para que eu fizesse a empresa crescer. Então, eu comecei a entender que a matemática não batia. Então, eu passei por isso. Eu também passei pela necessidade de que as pessoas gostassem de mim. Então, às vezes, eu não tomava uma decisão ali por conta que eu ia falar, nossa, a pessoa vai ficar triste comigo. Depois de um tempo, eu faço o que tem que ser feito. Não tem conversa, vai ficar triste, não vai. Hoje eu não... Você não tem domínio sobre o terceiro. Eu não tenho uma... E eu também não... Isso da prioridade é algo que eu ainda passo em alguns momentos. Tanto é que o Bruno, meu sócio, a gente conversa muito sobre isso. A gente tá fazendo um monte de tarefa e a gente pensa, qual que é a prioridade de quê? Beleza, vamos voltar pro centro então. A gente deixa as outras tarefas. Beleza, então a gente está resolvendo isso, resolveu a maioria dessas partes aqui. Agora, qual que é o próximo nível, qual que são as próximas falhas, o que essa pessoa que resolveu essas partes aqui vai começar a enfrentar a partir de agora? Entendeu? Mais ou menos, explica um pouco melhor. Beleza, ó, essa pessoa, ela venceu essas três coisas. Venceu essas três coisas. Quais são as próximas falhas, quais são os próximos obstáculos, quais são os próximos desafios que essa pessoa geralmente vai passar, ou que às vezes ela nem passou por isso, mas nesse próximo nível de liderança, ela vai enfrentar. Quais são as dificuldades, obstáculos, problemas? Cara, depende. Não tem uma resposta e um ponto. Primeiro, como que essa pessoa adquiriu todo esse conhecimento? Porque, Beleza. Vamos lá. Ou ela é o estratégico dessa empresa e ela é esse empresário, esse empreendedor, ou ela estuda gestão. Então vamos deixar claro que o empreendedor e gestor, duas coisas diferentes. A maioria dos empreendedores acha que sabe fazer gestão. Então aqui está o ponto aqui, ó.
Você que é empreendedor, você vai funcionar como gestor, mas fluir só como empreendedor. Igual gestor, eu consigo fluir como gestor. Como empreendedor eu funciono. Qual a diferença, Cid? Que eu me esforço para ser empreendedor. Uhum. Agora, a gestão está na minha essência. E o empreendedor é a mesma coisa. Então... Tem como você explicar mais quem é cada um? Tem. Beleza. O empreendedor é essa pessoa visionária. É essa pessoa que ele pega qualquer projeto e ele consegue ganhar dinheiro com isso. Ele consegue ver oportunidade onde o gestor não consegue enxergar. Uhum. O gestor é esse que pega isso que o empreendedor abriu, que é uma grande oportunidade. Então vamos lá. O empreendedor é esse cara que não sabe dirigir um carro, mas ele sabe como ganhar, comprar um carro, ou seja, conquistar o carro. O gestor é esse que fala, você comprou esse carro? Beleza. Deixa eu ver, esse carro é automático. Não, esse carro é manual. O gestor é esse que coloca o carro para andar numa métrica sem tomar multa, sem capotar o carro, sem bater o carro. Deu para entender? Bruno, total. Então, primeiro, esse cara que você está me descrevendo, ele aprendeu essas três coisas. Primeiro, com quem? Você já vai entender o que eu vou te falar. Ele contratou um mentor, ele aprendeu isso. Legal, então ele não gastou tanto tempo. Por que eu estou te falando? Porque para ele ir para o próximo passo, é possível ele ter ficado 2 anos aprendendo isso e trabalhando, e a família dele já foi para o vinagre, irmão. Ele criou um outro problema. Tá bom? Mas depois nós vamos falar de família. Depois nós vamos falar. Só que esse empreendedor, eu já peguei empresa assim. Porque esse cara que sabe essas três coisas, o próximo passo é a expansão. Ele tem que ir para um processo de expansão em todas as áreas da empresa. Para ir para esse processo de expansão, as outras áreas da vida dele tem que estar no mínimo organizada, tá? Uhum. Porque em algum lugar o boleto vai chegar. Em algum lugar, energia, tempo e dinheiro. Em algum lugar ele vai falhar. Vou dar um exemplo. Quando eu precisei trabalhar muito, 18 horas por dia, acho que uns 5, 6 anos da minha vida eu trabalhei 18 horas por dia, mas eu alinhei com a minha esposa, que eu tinha filho pequeno, e ela falou, vai, que eu cuido dela. Agora, óbvio, eu estava junto com as duas sempre que eu podia. Uhum. Então eu renunciei quem? Eu. Então, aqui está o ponto, tá? Ele sabe essas três coisas. Com quem ele aprendeu? Ele ganhou tempo? Um mentor ensinou ele? Um mentor ensinou ele, beleza. Não foi um mentor, ele aprendeu sozinho, ele gastou muito tempo. Ele se arrebentou em algum lugar, tá? Então, primeiro ponto. Respondendo a tua pergunta, se você aprendeu esses 3 pontos, o próximo passo é a expansão. Você tem que expandir. Expandir de que jeito, Sidão? Você tem que ter uma empresa muito estruturada para você poder expandir. Vamos lá. Uma estrutura de uma casa de Coab, você consegue colocar um prédio em cima? O que é uma casa de Coab? Uma casa Coab, uma casa popular, uma casinha de 50 metros quadrados. Você faz uma estrutura. Sabe o que é estrutura? Fundação? Sim. Você consegue pôr um prédio em cima? Não. Não, porque senão vai cair. Vai. Para você construir um prédio, você tem que construir uma fundação de um prédio, sim ou não? Uhum. A empresa é a mesma coisa. Como é que funciona? Você constrói uma fundação e bota uma empresa. Aí você aprendeu essas 3 áreas aqui. Você delega poder, perdeu medo, não tem necessidade de aprovação, você tem que expandir. Ou seja, você cresce e desorganiza. Você organiza e cresce de novo. Cresceu de novo, desorganiza. Organiza e cresce de novo. Então, nesse processo, aprender as 3 coisas, o próximo passo é a expansão. Aquilo que você aplicou para chegar até aqui, não é a mesma coisa que você vai aplicar para continuar crescendo, tá? São metodologias diferentes, planejamento diferente, estratégia diferente. Mas fala por quê? Porque são mercados diferentes. A metodologia para crescer, para aumentar a venda ou para aumentar uma empresa é uma. A metodologia para romper é outra. Aumentar, você aumenta em todas as faces de uma empresa. Romper, não, está nos detalhes. Então, depois dessas 3 coisas, eu delego poder, eu não tenho mais medo. E eu tenho senso de prioridade. Beleza, e o que eu faço agora? Agora você tem que expandir. Mas eu já tenho essas 3 coisas. Então, para expandir, você vai usar essas 3 coisas e mais um monte de outras coisas. Então, o próximo passo é expandir.
Legal. Muito bom. Realmente, eu consigo gerenciar, mas não é minha praia, não. Não é aqui que eu fluo. Uhum. Eu fluo em analisar e falar, ó, isso daqui dá dinheiro, isso daqui não dá dinheiro. Uhum. É empreendedorismo. E aqui o empreendedor erra. Porque o empreendedor ele é visionário. Isso é muito importante que eu vou te falar, Rael. O visionário significa que ele tem uma visão diferenciada sobre um assunto. O problema do empreendedor visionário é que ele acha que tudo que ele enxerga é mais certo que os outros. É aqui que ele quebra a cara. Não, você é visionário só sobre esse assunto que Deus te deu esse talento. Então, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de confecção. Tá bom, ou dono de qualquer tipo de empresa. Você foi visionário nessa área da construção, não, você é visionário na área do empreendedorismo. No empreendedorismo você é visionário. Você não é visionário na área emocional, espiritual e financeira. Aqui está o ponto. Por isso que tem muito visionário que acaba a vida sem R$1 no bolso. Porque ele é visionário ser empreendedor, ele tem visão de negócio, mas ele não sabe administrar o negócio dele. Precisa de um gestor, cara. Só que daí não é uma regra. Quando o cara é visionário, muito difícil ele ter o equilíbrio e a humildade de entender isso. Olha, eu preciso de alguém para administrar aquilo que eu conquistei. Então nunca vai ser o eu, vai ser o nós. Muito bom. Muito bom. Todo mundo que é gestor, busque um empreendedor na sua vida. E todo mundo que é empreendedor, busque um gestor como sócio. Olha, você quer ver uma coisa? Para que você busca a sociedade? Você busca num sócio aquilo que você não tem, seja dinheiro ou capacitação. Por exemplo, eu sou excelente fazendo gestão, liderando pessoas, ativando liderança independente da área. Uhum. Cara, se eu tiver um sócio um dia que foi igual eu, não é interessante. Não. Agora, se vem um empreendedor e fala, Sidney, eu não tenho nada do que você tem, mas eu sou um cara visionário, cara. Cara, eu vou catar na mão desse cara. Você fala, por quê? Porque ele tem o que eu não tenho. Ele tem o que eu não tenho. Opa! Esse é o ponto, cara. Legal. Muito bom. Muito bom. A gente pode tocar? Como que faz? Pode Não, tocar? vamos falar. Só Vamos. para você ter ciência do tempo. Beleza. Deu 1 hora até agora? Estamos com 1 hora. Vamos falar pelo menos mais 1 hora. Ué, amor, tem bastante conteúdo. Tem bastante. Eu pergunto bastante. Não, a ideia é fazer conteúdo. Pelo menos 1 horinha. Pode ser, ô Luan? Tudo bem. Então vamos. Perfeito. É porque senão vai ficar na metade o assunto. Não, que faz. Então, o próximo nível dessa pessoa... Então, vamos colocar essa parte de expansão nessa parte do médio líder médio. Não médio de mediano, Sim. mas Só pra gente entender aonde o cara tá localizado, a pessoa tá localizada. Sim, essa fase de expansão. Apesar que expansão, você sempre vai estar expandindo, né? Você vai estar grande, você se torna enorme, você vai estar enorme, você se torna exorbitante, assim vai, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim. E qual que é o perigo desse cara aqui? Na expansão? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu acredito que, eu não sei se essa pessoa que eu vou falar, ela está dentro desse líder médio. Uhum. Mas eu vejo alguns líderes hoje, algumas pessoas que se posicionam como líder no mercado, que ela tem uma visão equivocada de muita coisa. Não que eu sei de tudo, não disso, mas começa a falar coisas que eu acredito que ela nem sabe. Para se posicionar como líder. Uhum. Eu vou te dar exemplos. Você tocou um pouquinho antes na conversa, pessoas que usam o nome de Jesus, usam a Bíblia para ganhar mais dinheiro, para fazer mais É dinheiro. muito comum. E eu acredito que é uma falha dessa pessoa. O que é exatamente isso? Ele é um obstáculo, é um problema, é um perigo de ser um líder médio? Como que é isso? Porque a pessoa está expandindo, ela vai querer realmente expandir, ela vai querer começar às vezes a aparecer mais no Instagram, ela vai querer começar a aparecer mais, porque quem não é visto não é lembrado, e é bom aparecer, não estou falando que isso é ruim, mas o que é o problema, os perigos dela? Porque é perigoso, porque você está influenciando pessoas.
Para mim fica muito, muito claro assim, ó. Depende. Na minha mentoria eu sempre falo assim, para onde você quer ir e com quem você quer chegar, tá? Depende se é um perfil de gente que não tem critério, cara. Eu entendi a tua pergunta, um tipo de gente desse não tem princípios. Então eu vejo muita gente na internet hoje querendo vender liberdade, mas a pessoa está presa numa ferida. A pessoa fala mal de igreja, fala mal de um monte de coisa porque ela se frustrou naquele lugar. Eu tenho um grande player de mercado, tem mais de um, mas tem um grande player de mercado, cara, que ele começou a falar, ensinar pessoas a quebrar princípios bíblicos. E aí, ele ensina dentro de uma lógica. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele disse assim, honrar pai e mãe não é dar esmola para pai e mãe. Basta você ser um filho bem-sucedido que você já está honrando o teu pai e a tua mãe. Eu vou separar isso em duas partes. Primeira parte. Primeiro que ele falar para mim que honrar pai e mãe não é dar esmola, é uma visão extremamente de uma pessoa cega. Mas fala por quê? Porque, cara, no mesmo céu eu vou beija-flor e urubu. A diferença é a visão. A visão de um tipo de gente desse, dizer que ajudar pai e mãe ou abençoar pai e mãe é esmola, é um tipo de visão, cara, ou é de uma pessoa que não tem conhecimento da área, ou é de uma pessoa que está com profunda má intenção. Porque a Bíblia não fala isso. Aí o segundo ponto, basta você ser bem-sucedido, que você já está honrando pai e mãe. Tá, mas se o teu pai e a tua mãe, ou o pai e a mãe de alguém, é um narcisista que nunca tá bom, tudo que você faz não tá bom. Deu para entender minha linha de raciocínio? Sim. Então quer dizer, tudo que você fizer não vai estar bom, então você nunca vai honrar esse pai e essa mãe? Porque honra não tem a ver com o que o teu pai e a tua mãe pensam. Honra tem a ver com o que a Bíblia diz que é honra. O que é honrar uma pessoa? Por exemplo, imagina que eu estou num restaurante para pegar comida, Rael. E é a minha vez de pegar comida. Só que você está atrasado e você está lá no fim da fila. Você vai levar uma meia hora para pegar comida. Te honrar é falar assim, Rael, vem aqui no meu lugar. Fica você no meu lugar e eu vou lá no fim da fila. Isso é te honrar. Honrar é você dar algo para alguém que você entende que aquela pessoa foi importante na sua vida. E aí tem gente falando assim, mas meu pai e minha mãe me abandonaram. Mas você veio na Terra por causa deles, cara. Ponto. Independente do nível de paternidade que eles te deram, eles vão ser julgados por isso. Não é você que vai julgar eles. E aí, cara, a visão é bíblica. Não adianta esse grande player ou qualquer pessoa para vender cursinho de internet dizer que a opinião dele sobre honrar pai e mãe... Eu peguei um ponto, mas tem vários, tá? Porque tem muita lógica e essas pessoas estão seguindo esse grande player. Sabe por quê? Porque o que está validando essa informação é porque esse grande player de mercado fica tirando fotinha com Lamborghini. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Se dinheiro ou muito seguidor validar a Bíblia, validasse a Bíblia, ô meu irmão, seria muito mais fácil um monte de coisa. Não, não é assim. Se a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, que um dia você vai chegar na frente dele e vai falar assim, ó, Jesus, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos em teu nome. A Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, não te conheço. Nós estamos falando de gente que está fazendo o que? A obra de Deus. Quando você vai entender a Bíblia, Jesus está falando assim, ele está julgando a tua intenção. Se você não fizer isso com o coração em Deus, se você não fizer isso com a mentalidade no sobrenatural, Romanos 12:2 de novo, renova a tua mente para que você venha experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alinhar sua mente com a mente de Deus, Rael, é você buscar o sobrenatural. Então, pegar um versículo bíblico e só porque eu tenho milhões de seguidores e estou milionário,
torna esse versículo verdadeiro? Não, não torna. Aí esse grande player de mercado está levando um monte de gente a quebrar princípios. É possível até ele fazer essas pessoas ganharem dinheiro. Mas de que adianta ganhar dinheiro e ir para o inferno? Sim. Se você pegar texto dentro de contexto, é possível você ser próspero e ir para o céu. Então, quando eu vejo isso hoje na internet, muita gente falando de Jesus, quebrando princípios, usando lógica para fazer as pessoas entenderem. Quem disse que o evangelho é lógico? Jesus diz assim que para ser o maior tem que ser o menor. Então, não tem lógica no evangelho. O que tem no evangelho é obediência, é uma mente sobrenatural, é a linguagem do perdão. Agora, se você me perguntar, que nós conversamos sobre esse grande player, você falou assim, Sidney, o que você acha? Por que você acha que ele está tocando nesse assunto? Porque é nítido que ele foi frustrado dentro da religião. Ele foi frustrado, ele foi magoado, é um cara ferido. Como uma pessoa presa numa ferida que é vender liberdade e saúde emocional, cara. Ele é muito bom na área emocional, sabe um monte de técnica, mas ele mesmo é ferido. E ele acha que está liberto porque ele ficou milionário. Sim. Cara, eu tenho compaixão por essa pessoa. Só que eu estou vendo o conteúdo dessa pessoa, não sigo essa pessoa, mas estou vendo o conteúdo dele, que eu já estou vendo que é com má intenção. É problema de caráter. Que é o início da tua pergunta. Aqui está o ponto. Perfeito. E você acredita que ele está nesse nível de expansão? Com de certeza. Um líder de... médio líder. Cara, médio para grande, só que ele está num nível de expansão sem... Chave. Parece que eu não preciso da chave, é isso? Chave lá do cadeado. Do cadeado? Você vai sair, amor? Quem vai sair? Lá Embaixo, né? Não fecha lá. Só você... Mas tá trancado. Né? Não, o cadeado do lado do portão. Ele não fecha, é só você virar assim, ó, e puxar. Tá o cadeado assim, ó. Vamos supor que aqui tá o cadeado, não tem aqui? Ele tá pra baixo, não tá? Aí não tem como você puxar o tranquinho. Você vai fazer assim, ó, com o cadeado. Tum, aí ele vai dar espaço pra você puxar. Você entendeu? Ele só tá encostado. Né? Valeu, isso aí Thomas. tem Obrigado. Tamo junto. Vai, não. Tô. Por quê? Não, tá aqui. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Até mais, viu? Até mais. Tchau, Thomas. Vamos lá? Beleza, ele tá no nível de expansão. Já aproveitando essa fala, quando você for falar, o nível de altura de áudio de vocês está um pouco diferente. Tá tranquilo, mas se puder falar um pouco mais alto, você tá falando muito baixo. Beleza. Tipo, a gente consegue ajustar na edição, mas ficaria melhor se você falasse um pouquinho mais alto. Um pouquinho. Tá bom. Beleza? Ele tá num processo de expansão, Aham. só que sem princípio nenhum. E aí crescer sem princípio, eu vejo um monte de gente falando de Jesus, falando um monte de coisa. Aqui está o ponto. Então expandir de qualquer jeito, mas então sem critério, sem princípio. Por que tá falando de princípio? Por quê? Porque não, eu posso falar o que eu quiser de Jesus, porque ele não vai descer aqui para se defender? Esse é o ponto? Qual o jeito certo de crescer, então? Depende da visão de cada um. Eu vou te falar de mim e dos empresários que eu mentoro. Eu já deixo muito claro, cara, eu não quero princípios. Sim. A liderança que eu ensino é a liderança de Jesus. Não estou nem falando de Jesus, o Filho de Deus. Sim. Eu acredito nisso. Eu estou falando de Jesus, o homem. Que até os ateus estudam Jesus como um dos maiores líderes de todo o tempo, se não o maior. Faz sentido? Sim. Cara, dentro da liderança de Jesus, ele sempre teve um foco muito claro, mas nunca quebrou princípios. É possível ser um grande líder, alcançar o objetivo sem quebrar princípio? Óbvio que é. Óbvio que é. Agora, você quer ir rápido ou quer ir longe? Eu quero ir rápido e longe. Cara, acho difícil. Então, uma pessoa nessa, num processo de expansão, ele está quebrando princípio. E o problema, cara, é assim, que ele é até uma pessoa que tem instrução. Sim. Só que ele está lidando com um monte de gente que não tem tanta instrução e que precisava de alguém para tirar as escamas dos olhos deles. Aí vem alguém, não só não tira as escamas dos olhos,
como reafirma aquilo que a pessoa já achava que estava certo, mas já estava errado. Ou seja, a pessoa está achando que nesse copo aqui é um Guaraná, e não é uma água. Ou melhor, a pessoa está achando que esse copo aqui é uma pinga, e não é água. Aí esse cara vem, esse tipo de gente mal intencionada vem e fala, não, isso aqui é pinga sim. Sim. Mas eu sei que é água. Deu para entender? Sim. E como que eu encontro a pessoa que está falando realmente a verdade? Primeiro, alguém que tenha boa intenção. Beleza, mas como que eu encontro? Como que eu sei que essa pessoa tem boa intenção? Não entendi tua pergunta. Você está falando que tem pessoa que tá falando que esse copo aí é pinga Uhum. e na verdade é água, que tem ele. Uhum. Beleza? Você que tá olhando de fora, você sabe que essa pessoa tá sendo mal intencionada. Uhum. Não sabe? Uhum. Como que você descobre que essa pessoa está sendo mal intencionada? Qual que é o seu parâmetro? Por quê? Porque se ele está usando isso e está vendendo, o que acontece é que ele está enganando um monte de outros líderes. Muita gente. Não concorda? Muita gente. Beleza, mas como que eu descubro que essa pessoa ela está sendo mal intencionada? Como que funciona isso? Cara, para mim fica muito claro o seguinte, ele tá vendendo, ó, isso aqui é pinga, mas é água, para alguém que nunca bebeu nenhum dos dois. Não bebeu nem água e nem pinga. Uhum. Aí a pessoa acredita no que ele falar. Então Sim. a pessoa que está acreditando nesses princípios distorcidos da Bíblia é a pessoa que realmente, não é que não leu Bíblia, mas é a pessoa que até leu, mas não entendeu. Não é difícil você encontrar alguém que fala assim, eu leio, mas não entendo. Sim ou não? Muito fácil. É muito comum isso. Sim. Então, aí ele pega alguém, tem até um ditado que fala assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Só que o problema desse cara não é que ele tem um olho só. Não, é porque ele é mal intencionado. Então ele está falando de um assunto para alguém que nunca teve revelação nenhuma. Entendi. Aí ele está falando de uma lógica que esse assunto aqui, ó, muitas vezes não tem lógica, mas dentro da teologia tem hermenêutica e exegese. Você tem que aplicar o texto. Aplicar o texto. A Bíblia é muito difícil. Não, não é difícil. Para quem estuda ela, para quem lê ela, de maneira íntegra. Agora, é possível você pegar partes da Bíblia, ser mal intencionado, você consegue achar parte da Bíblia até para roubar, meu amigo. Dentro da visão de alguém mau caráter. Porque ele pega texto fora de contexto. Sim. Quando você aplica texto dentro de contexto, você vai entender exatamente o que Deus está falando. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Comunicação, Rael, é o que Deus fala, não é o que o homem entende. Sim. Aqui está o ponto. Então, esses grandes players de mercado que estão usando de distorção da Bíblia para vender, eles estão vendendo dentro daquilo que eles entenderam. E comunicação não é o que o homem entende, é o que Deus fala. Por isso que tem muita gente quebrando a cara. Deus abençoa sobre aquilo que ele falou, não é sobre aquilo que você entendeu. Sim. Mas neste grande player de mercado em específico, ele está usando com má intenção mesmo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que saiu de dentro da igreja ferido. E é nítido. Como é que você sabe, Sidão? Porque eu sou teólogo, porque eu estudo comportamento também. E eu estou vendo que ele está ferido. Ponto. Ninguém vende curas, ninguém vende saúde se está doente, amigo. Você não consegue fazer isso. Você não vende liberdade se você está preso. Simples assim. Perfeito. Então, a gente está indo para um lado próximo a esse assunto. Ter resultado financeiro não significa ter resultado como líder. Não. Porque essas pessoas, sem princípio, Tem muito elas resultado têm financeiro. muito resultado financeiro. Essa semana não é difícil, não é só essa semana. Toda semana você vê alguém milionário, ou na internet ou fora dela, caindo porque ganhou dinheiro ilícito. Ou de forma errada. O que é ilícito? Ganhou dinheiro mentindo, de forma errada, e assim vai. Mas ela foi, eu posso considerar ela uma boa líder para as pessoas que ganharam dinheiro com ela? Como que é isso para você? Por exemplo, a pessoa ela foi lá e jogou no Tigrinho, beleza? Uhum. Aí ela montou uma equipe, liderou muito bem essa equipe, ganhou muito dinheiro, deixou todo mundo rico, certo? Uhum. Essa pessoa ela foi uma boa líder? Lógico que foi. Porque deixa eu te falar uma coisa para você. Para mim, liderança é igual, por exemplo,
Um exemplo esdrúxulo, uma faca, ela foi feita para matar ou para cozinhar? A faca, ela foi feita para cozinhar. As pessoas usam para matar. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente inteligente, ela pode usar extremamente a inteligência dela para o bem ou para o mal. Sim. A liderança é a mesma coisa. Você pode ser um grande líder. Hitler foi um grande líder. Só que ele usou para quê? Para matar milhões de judeus. Então, dependendo como você quer usar a tua liderança, você usa para o bem ou para o mal. Porque liderança, de novo, é uma questão de mentalidade. Você tem uma mentalidade que você atrai pessoas, tanto que tem nazistas até hoje, cara. Cara, é um absurdo? É um absurdo. No ano de 2025 ter nazista. Mas Hitler foi um grande líder? Foi. Mas ele usou só para o mal. Verdade. Aqui está o ponto. Então, o camarada monta um monte de equipe que não tem princípios assim como ele, que só pensa em dinheiro, que só pensa em passar os outros para trás. Ele conseguiu reunir essa equipe, alinhar essa equipe, fazer elas ganhar dinheiro junto. Cara, é um grande líder. Se ele tivesse um coração mais íntegro, ele ia fazer a mesma coisa, fazendo coisas com princípios, fazendo coisas que moralmente é certo e não só moralmente. Porque, Talvez demoraria mais tempo. Cara, é possível e é possível que sim. É possível que sim. Porque, cara, você respeitar normas e procedimentos... Rael, tudo que é certo é uma construção. Mas aí eu vou fazer outra pergunta. O que é mais fácil? Destruir uma casa ou construir uma casa? Construir? Aqui está o ponto, cara. Fazer o que é certo, construir algo, sempre vai ser mais difícil do que destruir. Ah, Sidão, mas ele montou uma empresa, mas ele construiu uma empresa, mas ele destruiu a vida de muita gente para fazer isso. Aqui está o ponto. Então, mas aí eu não sei se o certo é falar que ele é um bom líder. Porque eu vou falar uma coisa pra você, ó. Igual eu Sabe por que eu citei Hitler? Eu já ouvi você falando. Eu citei Hitler porque até hoje tem nazista. O cara já morreu faz anos. E numa ideia tão absurda. Absurda. Porque o que eu vejo, ó, essa pessoa, às vezes a casa dela tá destruída. Às vezes a família dela tá destruída. Às vezes ela deita pra dormir e ela tem insônia. Por quê? Porque ela não tem paz. Uhum. Então, eu não consigo falar assim, ó, essa pessoa é uma boa líder. Por quê? Porque ela não consegue liderar nem a si mesma. Ela tá vamos separar pontos, vamos separar áreas. Vamos. Ó, primeiro, ela está destruindo a vida dela. Eu conheço pessoas que ficaram milionárias, que eu conversei depois de um tempo, liguei para saber como que tava e falou, não tô feliz. Eu não consigo dormir. Aí eu perguntei ainda, eu sabia o que era. Eu perguntei, mas você não tá milionário? Como que tá aí? Dá uns rolês com esses carros que você tem agora. Não, eu não tô feliz, eu não consigo dormir, eu não tenho paz. E é um perfil de pessoa assim, que quebra princípio e não tá nem aí. Não tá nem aí, beleza. Uhum. Ela não conseguiu liderar a própria vida. Aí, vamos para a área familiar. Às vezes essa pessoa, ela liderou a casa, dinheiro, fez dinheiro. Às vezes não foi de forma ilícita, às vezes foi justo, mas ela acabou destruindo a família dela. Uhum. Ou seja, não adiantou de nada. Então ela não é eu não sei como chamar essa pessoa, mas eu não consigo acreditar que ela é uma boa líder. Você entende meu ponto? Entendi. Eu penso que ela é uma boa líder, só não é uma líder de alta performance. Por exemplo, o meu método chama LAP. Por quê? Liderança de alta performance. Por quê? Uhum. Liderança de alta performance é quando você é líder em todas as áreas da sua vida. Eu penso que essa pessoa ela é uma grande líder numa área só. Agora, ela não tem alta performance. Ela desenvolveu uma área só. Uma área só não é alta performance. Uhum. Só é uma boa líder. Sim. Ela fez bem uma área só. Eu tô pensando em alguém aqui, eu não sei se eu falo o nome ou não. Essas pessoas que lideram todas as áreas, eles são os grandes líderes. Não é nem eu que falo. Os estudiosos falam, lógico que é. Um líder de alta performance, todas as áreas da vida dele são prioridades e ele divide muito bem o tempo. Eu não estou dizendo que as 4 áreas é uma perfeição.
Porque é uma construção, né, Rael? Uhum. Mas ele Você consegue... divide em 4 áreas. Hã? Você divide em 4 4 áreas. áreas. Quais são? Espiritual, financeira, profissional e emocional. Beleza. 4 áreas. Então, assim, você sempre vai estar investindo nas 4 áreas. Hoje mais nessa, amanhã mais nessa, mas sempre você vai estar trabalhando nas 4 áreas. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo, que é assim, ó, a área da tua vida que é prioridade está organizada. Eu não disse que está perfeito. Eu disse que está organizado. Uhum. Então, aqui está o ponto. Hoje eu tenho que melhorar a minha área espiritual. Então, eu estou organizado, eu tenho que correr atrás. A minha vida espiritual, a minha vida financeira. Não, agora a minha vida financeira. E assim vai, você sempre está cuidando das 4 áreas. Aqui está o ponto. Por exemplo, tem um cara famosíssimo, nós já conversamos sobre ele um dia. E, cara, que todo mundo, nossa, coloca ele num pedestal. E eu falei dele um dia para você, eu falei, cara, para mim ele é o inteligente mais frustrado da face da Terra. Eu usei outro nome, vamos botar a palavra frustrado. Eu rasgaria o verbo. Você rasgaria o verbo? É. Cara, esse cara, pra mim, tipo assim, aquele dia eu falei pra você, Steve Jobs. Cara, pra mim, ele é o inteligente mais idiota que eu conheço. Por que, Sidney? Inteligente porque, lógico, ele é o criador do iPhone, ele criou algo que mudou uma era. Sim. Aqui tá, beleza. Só que eu sou teólogo, irmão. A Bíblia diz que a maior vitória de um homem é ser sacerdote da tua casa. Sim. É levar sua mulher e seus filhos para o céu. É ter uma família bem construída. Hoje nós falamos aqui numa outra conversa. A maior derrota que existe é você ter sucesso fora de casa e insucesso dentro de casa. Uhum. O cara construiu um grande legado, que é um produto. Mas a família dele? Porque até onde se sabe, a família destruída, filhos não tinham contato, todo mundo odiava esse cara. Não estamos falando de necessidade de aprovação. Estamos falando de arrogância, de prepotência. Estamos falando disso. Cara, então deixa eu te falar. Valeu a pena? Se você me perguntar, você queria ser o Steve Jobs? Nunca. Não é referência de homem para mim. Não é referência de líder para mim. Não é referência. Porque, Rael, é possível você ter autoridade, não ter necessidade de aprovação, as pessoas se chatear com você, mas te admirar. Como eu disse aqui, te respeitar. Cara, o Rael deixou um legado. Quer que eu dê outro exemplo? Bernardinho. O técnico Bernardinho. Quantas vezes a gente via na televisão ele brigando com a equipe, dando dura, assim, ó, dando de dedo na cara. Eu te pergunto, ele tem o respeito das equipes até hoje ou não? Tem. O ponto não é você fazer o que tem que ser feito e ser duro. O ponto é a arrogância que você faz. Então, o Steve Jobs, para mim, não é referência nem de homem, nem de líder. Agora, sim, ele é um cara muito inteligente, fora da régua, fora da curva, ele criou algo e deixou um legado espetacular. Só que, cara, ele vai chegar um dia na frente de Jesus e ele vai falar, Jesus, eu criei o iPhone. Uau! Jesus vai falar grandes coisas, cara. Aquilo que eu te dei como tarefa você não fez. Então vamos separar as áreas? Ele é um cara muito inteligente? É. Mas ele é referência para uma pessoa que é lúcida, de liderança? Lúcida. Vamos separar os assuntos. Não. Não é. Para mim não é. De inteligência, sim. Eu tenho que ter mais inteligente do Steve. Agora, sabedoria não, querido. Sente e aprende. Porque não tem essa lucidez. Então, e todo mundo eu vejo que aonde vai em imersão, porque o Steve Jobs, cara, faz favor, né, filho? Eu tenho mal o que fazer, né? Grandes líderes, de novo, é quando eu olho o cara, ele é um grande líder. Independente da área que ele trabalha, construiu uma família, construiu um legado nos filhos. Quem olha o cara fala, cara, ele é um cara duro, ele é um cara... Mas, cara, ele é um exemplo. E a gente conhece pessoas. Eu citei o Bernardinho, mas tem um monte de outras pessoas assim. E até onde eu sei, o Bernardinho tem uma família bem construída. Não estou definindo o Bernardinho, mas estou dando exemplo, que é possível. Sim. Então, liderança para mim é isso. Aí eu te pergunto, dentro da área que você falou, o Steve Jobs, dentro do exemplo que você deu, ele é um líder de alta performance? Não. Não. Ele desenvolveu uma área só.
Ponto. Para mim é isso. Muito bom. A gente falou, faltou algo falar aqui que você acha importante pra gente falar de liderança? De liderança? Tem algum ponto que a gente não tocou e pra você é essencial falar? Cara, pensando assim, tem. Eu nasci numa família muito pobre. Muito pobre. Sim. Eu, com 7 anos, eu comecei a vender pão. Não era porque eu achava bonitinho, não. Eu tinha que vender porque era muito difícil. Eu costumo brincar que quando nós ficamos ricos, nós ficamos pobres. Quando nós melhoramos de vida, nós ficamos pobres. Eu costumo falar isso. Viemos de uma pobreza muito grande. Sim. E, cara, muito pequeno, eu sempre falava assim, eu olhava pessoas bem-sucedidas e eu falava assim, só é possível, na época eu não entendia com a minha cabecinha de criança, só é possível, hoje com a informação, só é possível ser um grande líder se eu nascer numa família muito boa, se eu nascer num ambiente favorável. Eu tinha isso na minha cabeça. E, cara, eu fui embora de casa muito cedo, de 14 para 15 anos. Cara, já morei na rua, lutei muito para querer melhorar de vida. E eu não tinha fé na época, eu não conhecia esse Deus. E eu falei, Deus, se você existe, traz alguém para me ensinar. Que hoje a gente chama de mentores. E Deus trouxe, cara. Eu fui trabalhar numa empresa e um grande gerente, um dos caras assim que é primordial na minha vida. Sim. Esse cara começou a me ensinar e falar assim, não, você define o que você quer fazer na vida. Falei, não, mas eu vim de uma família muito pobre. Aí ele dizia, ué, mas se a régua é nascer numa família de rico, então você está dizendo que não existe ninguém que nasceu numa família pobre que vença na vida? Aí eu falava, não, existe. Então eu não estou te entendendo. Ele começou a me confrontar. E ali eu fui entendendo, vendo que era possível, e o que eu vi é o seguinte, por que eu alcancei além do que eu desejava? Porque eu sempre quis muito. Então eu arrumava amizades que eu via que queria me desanimar, tirar daquilo que eu tinha como objetivo do caminho. Cara, eu me afastava, por mais que eu gostasse da pessoa. Então muito cedo eu já falava assim, eu quero ter uma família, eu quero ter uma mulher que me ajude, eu quero muito. Casei muito cedo, fui pai muito cedo. Você se arrepende? Não. E os meus amigos, na época, na festa, eu não estou falando mal de festa. Cada um tem o seu objetivo. Eu nunca quis perder tempo. Eu falei, eu quero muito aquilo que eu quero. E eu, muito cedo, eu comecei a estudar liderança. Eu entendi que liderança é uma questão de mentalidade. Eu fui estudando, aprendi com grandes líderes. Me tornei um grande líder. Como é que você sabe? Porque eu já treinei, eu já ativei. Sei lá, eu perdi as contas de quantos líderes eu já ativei. Inclusive esse rapaz que eu falei para você, ele era representante e se tornou dono de empresa porque eu ativei a liderança dele. Não que ativar a liderança a pessoa necessariamente vai ser dono de empresa. Não é isso. Mas ele partiu para esse... Então o que eu queria falar sobre liderança? Que liderança é um lugar de decisão. Não é um lugar de condição. Liderança é um lugar de decisão. Toda pessoa que espera uma condição para tomar decisões, esquece, amigo. Esquece. Porque hoje, eu só vou casar quando eu tiver um apartamento, eu só vou casar quando eu tiver 2 apartamentos, e nunca faz. Eu peguei um exemplo do casamento, mas pode ser qualquer coisa. Então, toda pessoa que toma uma decisão, ela não vai tomar uma decisão para ser um grande líder olhando para a condição. Aqui está o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto, tudo que você decide é a médio e longo prazo. Tudo que você escolhe é na rotina do dia a dia. Então, toda pessoa que quer vencer em qualquer área da vida dela, ela decide aquilo que ela quer a médio e longo prazo. E no dia a dia, ela faz escolhas coerentes com aquilo que ela decidiu. Vou dar um exemplo. Eu decido emagrecer e ir para academia. Só que eu escolho no dia a dia ir na academia e não fazer, ficar sentado. E no dia a dia eu só escolho comer comida que engorda. Vai dar certo? Não. Não. Porque eu decidi uma coisa e escolhi outra. Sim. Então, não espere ter condições, tome decisões para ser um grande líder, independente da área que você está. Esteja preparado para renúncias. Decida coisas e escolha no dia a dia coisas coerentes com aquilo que você decidiu. Sim. Ponto. Eu decidi que eu quero casar. Então escolha frequentar ambientes que possivelmente vai ter pessoas que também querem casar.
Sim. Eu decidi que eu quero me tornar um empresário, eu decidi que eu quero trabalhar na empresa tal. Então faça escolhas, renúncias, para que sejam coerentes com o que você decidiu. Eu decidi ser empresário, então escolhe todo dia estudar empreendedorismo, estudar liderança, cara. Eu decidi a crescer na vida, então escolha se afastar de gente medíocre, de gente que te desanima, de gente que coloca um empecilho. Eu decidi que eu quero ter uma vida totalmente diferente do que meus pais tiveram. Beleza, cara. Então faça escolhas coerentes para que você alcance uma vida diferente. Não dependa de condições, tome decisões, mas o principal ponto, no dia a dia, na rotina do dia a dia, faça escolhas de acordo com a decisão que você tomou. Porque o que eu mais vejo no dia a dia são pessoas não tendo resultado. Eu pergunto por quê, eu falo, você tem que tomar uma decisão, a pessoa fala assim, já tomei. Aí eu falo, fala para mim as suas escolhas do dia a dia. As escolhas, cara, não tem coerência nenhuma com aquilo que ela decidiu. Aí a pessoa coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em todo mundo, e na verdade a culpada é ela mesma. Porque essas escolhas, cara, tem a ver com renúncia. O que é renunciar? Eu usei o exemplo da academia. Eu decido na academia. Cara, tem dia que eu acordo com raiva. Eu escolho levantar, botar os shorts e vou pra academia. Vou lá e dar o meu melhor. Decisão, escolha. Eu renuncio continuar na cama, eu renuncio só ir na academia quando eu tô feliz, eu renuncio tudo, entendeu? Eu renuncio aquilo que eu sinto, eu me guio pelo que eu sei. E o que eu sei? É que eu decidi, que eu não preciso de condição para decidir, que eu quero algo, e aí eu escolho todos os algos de acordo com a minha decisão. É coerência. É isso que eu queria dizer. Muito bom. Muito bom. Tem alguma pergunta? E aí, passei no teste? Tem alguma Esse pergunta? Esse final foi... Bala? Ah, deu uma cutucada aqui, né? Deu, né? Eu, Mexeu Quem, com você? vocês aí? eu como empreendedor, tendo que ser líder, porque gestor não é minha praia. Não é minha praia não, né? Talvez não é meu dom. Mas é uma coisa que eu aprendi. Tem muita gente que acha que precisa ter o dom, que precisa ter talento. Que nasce com isso ou não nasce, ou coloca a culpa que tem ou não tem, mas não corre atrás para ter, né? Posso falar algo sobre isso? Tá gravando? Tá gravando? Ó, Mas eu descobri isso agora, quer dizer, agora sim, depois de empreender e aprender que, por exemplo, não tinha modos com tecnologia, não tinha conhecimento sobre isso, muito menos sobre empreendedorismo, só que as coisas foram andando e eu fui dando braçada. E eu fui vendo, tipo assim, eu virei bom nisso, então quer dizer que isso não é dom. Criatividade. Criatividade não é algo, tipo, eu sou uma pessoa criativa. Tal pessoa é mais criativa que eu não consigo ter criatividade. Criatividade nada mais é do que as escolhas que você faz no seu dia a dia para que te dão técnicas para você ser uma pessoa criativa. A criatividade é como aprender matemática. Eu pelo menos defendo isso. é isso Tem mesmo. gente que fala, é um grande artista porque ele nasceu com um dom. Não, isso você está menosprezando a pessoa, na verdade. Ó, sobre o que ele falou. Cara, a maioria erra aqui. Empresário. Eu não vou demitir fulano, ou eu tô deixando fulano. Ele é uma desgraça aqui dentro. Ele briga com todo mundo, não tem resultado. Eu falo, mas por que você não tira? Porque ele é tão talentoso. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tenho essa pesquisa, tá? Mas de cada 10 pessoas talentosas, se ela não aprender a liderar no mínimo a si própria, o talento dela não vai virar em nada. Em nada, cara. Todo talento tem que ser gerenciável. Uma pessoa talentosa, eu vou te falar, as pessoas que vencem na vida, eu vou falar de mim. Eu tenho o quê? Disciplina e resiliência. E constância. As 3 coisas que eu... Qualidade de quem vence na vida. Sim. Disciplina, resiliência e constância. Sim. Talento não. Eu já gerenciei pessoas que eram mais talentosas que eu vendendo. Eu falei para a pessoa, você nunca vai vender mais que eu. Porque o talentoso, ele se apega no talento. E aí ele se torna uma pessoa irresponsável. Porque ele acha que o talento dele vai resolver todos os problemas a hora que ele quiser. E não funciona assim, cara. Por quê? Resultado é uma construção. E o talento de uma pessoa, ela é talentosa, mas ela sempre vai depender de alguém.
Nem se for o mercado, mas vai depender. Então, quando eu vejo alguém, eu sou muito talentoso, eu já olho e falo assim, aqui está um grande candidato a perdedor. Agora, quando eu vejo alguém que nem é talentoso, mas a pessoa ela tem disciplina, resiliência e constância, eu falo, irmão, quem que segura uma pessoa assim, cara? Agora, talento, eu concordo com o que o Luan falou. Cara, você pegar uma pessoa que venceu independente da área e dizer para ela, você venceu porque você é talentosa, cara, é menosprezar a pessoa. Sei lá, pega o Neymar, eu acho ele um menino talentoso. Mas eu acredito que no Brasil tem muita gente que joga bola igual o Neymar. O que aconteceu é que ele foi gerenciável, gerenciado. Tem até pessoas que dizem que o pai do Neymar, como empreendedor, como empresário, diz que ele é excelente. Eu acredito. Estamos falando aqui de um exemplo muito específico. Mas qualquer pessoa talentosa, se ela não tiver disciplina, resiliência e constância, esquece. Se você não gerenciar qualquer pessoa, qualquer talento, esquece. Porque talento por si só, meu irmão, não faz nada. Para mim é muito claro isso. 52 anos de vida, eu sempre vi isso. O pai do Neymar ficou rico primeiro que ele. Eu acredito. Tem uma frase frase da internet, mas ele é um cara que já viveu muito pra dizer, mas o trabalho duro vence do talento sempre que o talento não trabalha duro. Ó, tem um gerente, esse cara que me ensinou... É bem legal, porque tem gente que espera que o talento vai resolver os problemas Não dele, resolve, mas a questão não resolve. se o talento trabalhar duro, acho que ele é capaz dele ter mais sucesso, de ser uma melhor pessoa, um melhor líder, do que a pessoa que apenas trabalhou duro. Uhum. Mas tem muito mais gente que quer trabalhar duro para se tornar alguma coisa do que gente talentosa tentando se esforçar mais. Uhum. Entendi essa analogia, porque a pessoa que ela não tem um talento, ela já sabe que ela tem que trabalhar duro. Perfeito. Ela não deu uma escolha. Tipo, Então, não, mas o que acontece é que muita gente espera ter o talento antes de trabalhar duro. Ó, você quer ver uma coisa? Eu falei que eu pedi a Deus, me manda um líder para... Eu sempre fui talentoso na área de venda. Uhum. Sempre fui. Aí um dia esse gerente meu, que me treinou, o nome dele é Gilvan, ele falou para mim assim, cara, eu vou te falar quem vence na vida. Vence na vida é quem tem 90% de transpiração e 10% de inspiração. Você é talentoso na área de venda? Então estude muito, trabalha muito. Porque o teu talento não vai vencer nada não, meu filho. O que vai vencer é você acordar muito cedo, mais cedo que os outros. E aí o que ficou na minha mente? Quando eu entrava numa empresa, eu falava, quem é a pessoa que mais vende, que mais ganha dinheiro? É o Rael. Simples a conta. Eu chegava e falava, Rael, você é o cara que mais vende aqui? Sou. Viu? Que hora que você começa a trabalhar? Que dia que você começa? Eu começo na segunda-feira, 8 horas da manhã, e eu vou na sexta até 6 horas da tarde. Bom, se ele começa às 8 horas da manhã, então beleza, eu vou sair viajar no domingo. Matemática simples. Simples. Porque você saía 8 horas da manhã, mas você começava a atender. Você viajava, começava a atender meio-dia. Eu saía no domingo e começava a atender na segunda, 8 horas da manhã. Enquanto você estava viajando, eu estava atendendo. Agora presta atenção. Israel, que hora que você volta? Eu volto na sexta, 6 horas da tarde. Para você voltar às 6 horas da tarde, você parou 2 horas da tarde. Eu trabalhava até a noite. Eu voltava no sábado. Bom, se eu trabalhei meio-dia na segunda, meio-dia na sexta, eu vendi 20% a mais. Conta simples, cara. Olha que simples. E eu aprendi com quem? Com um grande líder. Cara, quer ganhar mais dinheiro? Você é bom, o outro é bom? Quer ganhar mais dinheiro? Trabalha mais que ele. Mas eu acho difícil alguém ganhar mais dinheiro que o Bruninho. Não, aí não dá. Aí eu Porque daí é ganhar dinheiro sem fazer nada. Ei, muito boa conversa. Obrigado E pelo aí, papo. eu respondi. Respondeu muito bem. Acredito que vai sair muito conteúdo bom aqui. Não tem skin.